Ao longo de gerações, o Brasil cultivou inúmeras lendas urbanas e folclóricas que se tornaram parte viva do imaginário popular. Entre elas, poucas são tão temidas, contadas em voz baixa e capazes de causar calafrios quanto a do Homem do Saco. Com sua figura sombria, sempre carregando um saco velho às costas. Essa criatura misteriosa ainda hoje povoa os pesadelos de crianças e até de muitos adultos, especialmente em pequenas cidades e no interior do país. Mas quem é, afinal, o Homem do Saco? Uma invenção para assustar crianças desobedientes? Um mito com raízes em tradições antigas? Ou talvez algo mais real do que imaginamos? A origem da lenda. A história do Homem do Saco não é exclusiva do Brasil. Em muitos países, especialmente na Europa, há versões semelhantes. Criaturas ou figuras sombrias que aparecem para raptar crianças desobedientes. Algumas tradições apontam para o bicho-papão europeu como um ancestral dessa lenda, que teria sido trazida para o Brasil pelos colonizadores portugueses e espanhóis. No entanto, o mito foi se moldando ao contexto brasileiro. No interior, onde a infância era muitas vezes livre, correndo pelas ruas de terra e brincando até tarde, os pais criavam histórias de medo para impor limites. Foi nesse cenário que o Homem do Saco ganhou vida. Um sujeito misterioso, geralmente descrito como um velho maltrapilho, andando de cidade em cidade com um saco grande às costas. A figura, sombria, a descrição do Homem do Saco varia conforme a região. Em alguns lugares ele é visto como um andarilho pobre, que vive catando objetos pelas ruas. Em outros, é retratado como um homem cruel, que sequestra crianças para vendê-las, devorá-las ou levá-las a um destino desconhecido. O detalhe em comum é sempre o saco. Esse objeto, simples à primeira vista, se torna um símbolo de terror. Dentro dele estariam brinquedos roubados, restos de crianças capturadas ou simplesmente um espaço escuro e sufocante de onde não há saída. Para as crianças, a ideia de ser colocada dentro daquele saco sujo e desaparecer do convívio da família era assustadora o suficiente para obedecer prontamente aos pais. O Homem do Saco como controle social. Muitos estudiosos de folclore apontam que lendas como a do Homem do Saco têm uma função social. Ao contar essa história, os pais conseguiam impor limites, controlar comportamentos e evitar que os filhos corressem perigos reais. Por exemplo, não sair à noite sozinho, não falar com estranhos, não desobedecer aos pais, evitar locais perigosos, como terrenos baldios ou ruas desertas. Assim, o Homem do Saco servia como um guardião do comportamento infantil, ainda que pela via do medo, casos reais que alimentaram a lenda. Apesar de ser uma lenda, alguns acontecimentos reais ajudaram a fortalecer o mito. Notícias de crianças desaparecidas, relatos de andarilhos suspeitos ou boatos em pequenas cidades foram rapidamente associados ao Homem do Saco. No interior, bastava alguém estranho circular pelas ruas carregando um saco de roupas ou de recicláveis para que logo surgissem rumores. Cuidado, o Homem do Saco está por aí. Esses rumores se espalhavam rápido e mantinham viva a aura de mistério. O Homem do Saco e outras lendas semelhantes à figura do Homem do Saco também se conecta a outras lendas do imaginário popular. O bicho-papão, usado para assustar crianças na hora de dormir. O Velho do Saco, versão mais regionalizada do mito, especialmente no Nordeste. O Viejo do Saco, na Espanha, que tem a mesma função de raptar crianças desobedientes. Essa semelhança entre culturas mostra como o medo de perder as crianças para forças misteriosas é um tema universal. A presença no interior do Brasil. Embora hoje vivamos em tempos digitais, a lenda do Homem do Saco ainda resiste com força no interior do Brasil. Em comunidades rurais ou cidades pequenas, é comum ouvir adultos relembrando como, na infância, eram amedrontados com essa história. O mais curioso é que, mesmo com o passar dos anos, a lenda não perdeu seu poder. Ainda hoje, muitos pais, avós e tios recorrem ao mito para conter crianças que insistem em desobedecer. O simples aviso: olha que o Homem do Saco vai te pegar,
continua funcionando. O medo como herança. A lenda do Homem do Saco é mais do que uma simples história de terror. Ela é parte do patrimônio cultural brasileiro, transmitida de geração em geração, carregando consigo os medos, os limites e até os valores de diferentes épocas. Esse medo compartilhado cria uma espécie de elo invisível entre gerações. Avós que foram aterrorizados pelo mito, ainda hoje, o repetem para seus netos, mantendo a chama acesa dessa tradição oral. Uma lenda que evolui. Nos últimos anos, o Homem do Saco também ganhou novas interpretações. Com o avanço das mídias digitais, passou a ser retratado em curtas-metragens, vídeos no YouTube e até em memes. Em alguns casos, aparece como vilão de histórias modernas. Em outros, como uma figura quase caricata, mas ainda assim assustadora. Mesmo com a mudança dos tempos, sua essência permanece a mesma. A de um ser misterioso, sempre à espreita, carregando o saco onde guarda segredos sombrios. O mistério que persiste, afinal, quem é o Homem do Saco? Uma invenção para disciplinar crianças? Um reflexo de medos antigos que atravessaram séculos? Ou talvez um personagem que, em algum lugar esquecido do interior, ainda vagueia pelas ruas em noites silenciosas? O mais fascinante dessa lenda é que nunca teremos uma resposta definitiva. O Homem do Saco é, ao mesmo tempo, real e imaginário. Real porque sua presença influenciou comportamentos e se tornou parte da cultura popular. Imaginário porque, até hoje, ninguém jamais provou sua existência. Mas talvez seja justamente essa incerteza que mantém a lenda viva. Enquanto houver crianças para serem amedrontadas e adultos para repetir a história, o Homem do Saco continuará rondando o imaginário brasileiro, carregando em seu velho saco não apenas vítimas, mas também os medos mais profundos da nossa infância. Conclusão: o Homem do Saco é uma das lendas urbanas mais persistentes do Brasil. Sua força está não apenas no medo que provoca, mas também na forma como foi incorporado ao dia a dia das famílias, servindo como ferramenta de controle e como tradição cultural. Mesmo em plena era digital, essa figura sombria resiste, adaptando-se aos novos tempos e continuando a despertar curiosidade, medo e fascínio. Seja contado em rodas de conversa, seja lembrado em vídeos ou redes sociais, o Homem do Saco segue como um dos maiores símbolos do mistério brasileiro. E quem sabe, ao caminhar sozinho por uma rua deserta do interior, você não se depara com um velho carregando um saco nas costas. Nesse momento, talvez a lenda deixe de ser apenas uma história